Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa quarta-feira, para a gente falar muito aqui sobre o nosso Vasco da Gama, começando mais uma semana, entre aspas, né? Muita gente está começando a semana nessa quarta-feira, porque teve o feriado na terça, então algumas pessoas emendaram, outras estão aí trabalhando direto desde a segunda, mas enfim. Hoje a vida volta ao normal definitivamente, né, depois do feriado, nessa quarta-feira. E bom, a gente vai falar muito aqui sobre o Vasco, vamos falar sobre os jogos que tivemos ontem na Série B do Campeonato Brasileiro, jogos que interessavam diretamente ao Vasco. Alguns adversários diretos do Vasco venceram, complicaram um pouquinho mais a situação do Vasco, mas o Goiás, que é o quarto colocado, mais uma vez tropeçou e deu ao Vasco mais uma oportunidade de se aproximar caso vença amanhã o Guarani. Vamos falar sobre isso e também sobre o Vasco, que vai ter força total, né, contra o Guarani na partida de amanhã no Brinco de Ouro. Então, meu amigo, começando aqui mais um vídeo, conto com você deixando o like, que é muito importante, conto com você também se inscrevendo aqui no canal, já somos mais de 150 mil vascaínos e vamos que vamos. Tamo junto, rodou a vinheta. E então, bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal. E, cara, essa vida de vascaíno é uma maluquice, né, cara? Que maluquice que é torcer pro Vasco. Porque, assim, como vocês sabem, eu tô viajando nesse feriado, né? Tô no Espírito Santo, vim aqui passar uma semana com a minha família, né? Eu sou capixaba, moro no Rio de Janeiro, então minha família ainda é aqui do Espírito Santo. Então, essa semana, como tinha feriado, eu resolvi vir aqui, passar uma semana e tal. E tentei ao máximo me desligar um pouquinho assim dessa Série B de Campeonato Brasileiro, dos jogos, da rodada, etc e tal. E estava até conseguindo assim me desvencilhar um pouquinho desse turbilhão que é acompanhar essa Série B do Campeonato Brasileiro. Mas ontem, quando começou ali o jogo do Avaí, 4 da tarde, teve o jogo do CSA também, né, outro adversário direto, aí eu já comecei a ficar nervoso, né? Começa a dar aquele comichão, né? Tu não consegue mais ficar quieto, a perna começa a tremer. E aí, enfim, fiquei aqui no celular acompanhando nessas partidas e começou dando tudo errado. O CSA venceu, o Avaí também venceu, né? O Avaí enfrentou o Brasil de Pelotas fora de casa, então é óbvio que ia vencer essa partida. Então o CSA venceu, o Avaí venceu. E aí já bateu aquela sensação de que já era, realmente já era, os times ali estão todos ganhando, não tem jeito, não tem mais como o Vasco conseguir qualquer coisa nesse campeonato. E faltava o jogo do Goiás, né? O Goiás, quarto colocado, faltava jogar. Foi a partida que começou 9h30 da noite, o Goiás enfrentava a Ponte Preta. E aí, enfim, a Ponte Preta brigando contra o rebaixamento, o Goiás jogando em casa. A tendência era que o Goiás conseguisse ali mais 3 pontos e o Vasco terminaria a rodada a 9 pontos, né, da zona de classificação, o que seria um verdadeiro filme de terror, que seria assim completamente impossível imaginar que o Vasco fosse conseguir diminuir essa diferença, né? Tirar 9 pontos em 6 rodadas. Mas, meu amigo, o Goiás tropeçou. Poderia ter sido melhor, tá? Poderia ter sido melhor, porque o Goiás saiu perdendo por 2-0, terminou o primeiro tempo 2-0 para a Ponte Preta. Tava assim, uma maravilha, né? O Goiás ia ficar a 6 pontos do Vasco, caso o Vasco vencesse amanhã ficaria só a 3, mas depois o Goiás conseguiu buscar o empate na parte final, pressionou, quase virou, mas a partida ficou em 2-2. Então o Goiás mais uma vez tropeçou, jogando em casa tropeçou e de certa forma renovou, né, as esperanças do torcedor vascaíno. Então a 33ª rodada do Brasileiro Série B teve 5 jogos nessa terça-feira e os resultados, né, não mudaram a posição do Vasco, mas a coisa poderia ser muito complicada. O Vasco continua na 8ª posição e a distância do G4 nesse momento é de 7 pontos. Se o Vasco vencer o Guarani, o Vasco vai terminar a 4 pontos do Goiás, que é o quarto colocado. Então vamos dar uma passada aqui em como foi essa tabela, né? Como ficaram os jogos, os resultados e também a classificação. Na segunda-feira, o Cruzeiro empatou em 1-1 com o Vila Nova. Ontem, terça-feira, o CSA venceu 1-0 o Vitória. O Brasil de Pelotas foi derrotado pelo Avaí por 1-0. O Londrina venceu 1-0 o Remo. O Brusque venceu o Náutico por 4-3, foi também de certa forma um resultado bom para o Vasco, né? Porque se o Náutico vence, iria passar o Vasco na tabela de classificação. O Goiás empatou em 2-2 com a Ponte, esse tropeço do Goiás também foi um bom resultado para o Vasco. Hoje, quarta-feira, temos 2 jogos também. O Curitiba enfrenta o Operário
e o Botafogo recebe o Confiança. Amanhã teremos Guarani e Vasco da Gama e também teremos CRB e Sampaio Corrêa. Neste momento, a classificação está da seguinte forma: o Curitiba é o líder, tem 58 pontos, o Botafogo tem 56, é o segundo, o Avaí em terceiro também tem 56, o Goiás tem 54, é o quarto colocado. O CSA é o quinto, tem 51 pontos. O CRB também tem 51 pontos, é o sexto colocado, joga amanhã. O Guarani, que joga contra o Vasco, tem 49 pontos. O Vasco tem 47, é o oitavo, enfrenta o Guarani. Então, uma vitória do Vasco coloca o Vasco aí na sétima colocação, com 50 pontos, a 4 pontos do Goiás, que é o quarto colocado. O Vasco vencendo amanhã o Guarani, na teoria o Vasco volta para a briga. Mas o mais difícil é sempre aquilo, né? O mais difícil é o Vasco fazer a sua parte. O mais difícil é o Vasco vencer o seu jogo. O torcedor está desconfiado, eu estou desconfiado e é com toda razão, né? A gente não acredita numa vitória do Vasco porque o Vasco não dá motivos para acreditar. Mas a rodada, que não foi boa, né? Não dá para dizer que a rodada foi boa porque CSA venceu, o Avaí venceu, ainda tem o CRB para jogar, mas o Goiás tropeçou, né? O quarto colocado tropeçou, dando mais uma esperança para o Vasco. E bom, meu amigo, amanhã na live de pré-jogo aqui de Vasco e Guarani, na verdade Guarani e Vasco, vai rolar o sorteio de 3 camisas oficiais do Vascão. E para você participar é muito fácil, basta você aí que no comentário fixado tem um link da 1xBet, você faz lá um pequeno depósito de qualquer valor, tira um print, manda um print para o e-mail que está aí no comentário fixado, que automaticamente você participa do nosso sorteio valendo 3 camisas oficiais do Vascão. Então é a última chamada, hein? Você tem até amanhã para participar do nosso sorteio. É só mandar, né, o comprovante por e-mail que está no comentário fixado. Você fazendo isso, você ajuda o nosso canal, porque, enfim, a 1xBet é uma patrocinadora aqui do canal e você também pode concorrer aí e ganhar 3 camisas oficiais do Vascão. Confira aqui os 3 ganhadores do último mês. Fala, Juninho e galera do canal Machão da Gama. Passando aqui para agradecer essa parceria entre o canal e a 1xBet, que me proporcionou a participar e ganhar esse presente maravilhoso. Não fique você de fora, venha fazer parte também dessa promoção. E o Vasco é para quem acredita. Tamo junto. Passando para agradecer o Juninho do canal Machão da Gama e a 1xBet pela camisa do Vascão. E dizer a você, pessoal, que vale a pena participar. Aliás, de você poder ganhar uma grana na 1xBet, você pode ganhar esse lindo manto do Vascão. Tamo junto. Fala, galera, passando aqui para agradecer o canal Machão da Gama e a 1xBet aqui por esse manto aqui do Vascão. Valeu. E é isso, né? E uma boa notícia para o jogo de amanhã é que o Vasco terá força máxima. O Vasco terá força total para enfrentar o Guarani. Isso porque Fernando Diniz vai contar aí com os retornos de Léo Matos e Nenê. Léo Matos ficou de fora dos últimos jogos para resolver problemas pessoais na Ucrânia, voltou ao Brasil, foi relacionado no jogo contra o CSA, mas como não havia treinado, acabou não indo para o jogo. Já o Nenê cumpriu suspensão automática, né, no jogo contra o CSA, porque levou o 3º cartão amarelo e está de volta, aí, está à disposição para esse jogo contra o Guarani. O Nenê, que com toda certeza é o principal jogador, né, desse time do Vasco, o cara que ainda dá algum pingo de esperança para o Vasco nessa reta final. Com o retorno de Nenê e de Léo Matos, a tendência é que o Vasco seja escalado da seguinte forma: Lucão no gol, Léo Matos, Leandro Castan, Ricardo Graça e Riquelme, Bruno Gomes, Marquinhos Gabriel e Nenê na frente, Morato, Gabriel Peck ou John Sanches e Germancano. Esse deve ser o time que o Fernando Diniz bota em campo amanhã para jogar as últimas esperanças do Vasco nessa Série B de Campeonato Brasileiro. E eu vou ficando por aqui, meus amigos. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal, divulga aí nos seus grupos de WhatsApp. Até a próxima. Fui!